Olá, pessoal! Hoje iremos apresentar o nosso seminário de Bioquímica com o tema Suplementos Proteicos. O seminário é composto por Ana Lívia Nascimento da Silva, eu, Laís Fernanda Rezende, Maria Francilene da Silva, o professor responsável é o Ricardo Salviano dos Santos. Todas nós somos acadêmicas do curso de Agronomia do IF Sudeste Campus Barbacena. O que são suplementos proteicos? Muitas vezes, a nossa alimentação não garante o consumo de todos os nutrientes demandados pelo corpo. Por isso, é recomendado complementar a alimentação com a ingestão dos suplementos nutricionais, sobretudo dos suplementos proteicos. Os suplementos nutricionais são ativos utilizados para completar a necessidade diária de nutrientes ou calorias. Podem ser muito bem aproveitados naquelas situações em que a sua ingestão na alimentação seja insuficiente ou quando uma dieta específica requer uma suplementação. Eventualmente, no caso das pessoas saudáveis que buscam repor a perda de nutrientes no dia a dia ou durante alguma prática de atividade física. Proteína. As proteínas são uma grande classe de moléculas biológicas derivadas da combinação de 20 aminoácidos. A maneira como esses aminoácidos vão ser sequenciados vai determinar a função das proteínas no organismo. Elas podem atuar de forma estrutural, reguladora, de defesa, de transporte, incluindo a indução e sinais, sendo esses sinais responsáveis pelo equilíbrio nutricional. Podemos, então, citar a insulina, produzida em resposta à absorção de nutrientes. Porém, quando falamos de suplementação para o ganho de massa, a proteína está associada ao papel essencial que os aminoácidos têm na recuperação e hipertrofia dos músculos, pois eles são substrato para a síntese muscular, além de estarem presentes na produção de energia durante uma atividade física. Dá uma atenção especial a isso. Por exemplo, se você come muita proteína, mas não está digerindo bem ela, seu corpo não irá produzir músculo. No decorrer da atividade física, o músculo sofre uma pequena lesão. Com isso, ocorre a perda de nutrientes, de água e a degradação de proteínas. Essa perda pode durar até 48 horas após os exercícios intensos, como é no caso dos atletas. Sem a ingestão de nutrientes, a produção de novas proteínas é mínima. Entretanto, estudos apontam que quando há ingestão de nutrientes nas quantidades necessárias, a ativação de produção no músculo esquelético, a tendência dela é aumentar. As principais funções das proteínas são construção de tecidos, atuação no transporte de substâncias, composição de anticorpos e participação na defesa do organismo, ação catalisadora de reações químicas, composição de fluidos produzidos pelo corpo, promoção de elasticidade dos tecidos, regulação e composição de hormônios. Estrutura da proteína. Uma proteína contém em sua estrutura carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio, além de ferro, fósforo e cobalto. As proteínas são macromoléculas e sua unidade estrutural é o aminoácido, sendo que a ordem e a frequência dos aminoácidos permite que uma proteína se diferencie da outra e tenha diversas funções. Deste modo, cada proteína tem uma sequência única. A estrutura da proteína pode ser dividida em primária, secundária, terciária ou quaternária. A primária é uma sequência de ligações de aminoácidos entre si, como mostra a figura 1. A secundária dá a disposição da cadeia peptídica, sendo que os responsáveis por essa estrutura são as ligações de hidrogênio, como mostra a figura 2. A estrutura terciária é que dá a formação da molécula proteica, sendo responsáveis por essa estrutura as interações eletrostáticas dos grupos ionizados.
associações dipolares e ligações de hidrogênio, como mostra a figura 30. Estrutura quaternária é o arranjo pelo qual as subunidades polipeptídicas formam as superestruturas, que consiste na disposição espacial de N cadeias, como mostra o 4. Os aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades que compõem as proteínas. Basicamente, são moléculas orgânicas, formadas por ligações de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns apresentam também na sua composição enxofre e fósforo. Por mais que o corpo humano tenha muitas variações de proteínas na sua composição, elas são formadas por 20 aminoácidos, sendo 8 essenciais e 12 não essenciais. Entre os essenciais estão valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina e metionina. Entre os não essenciais estão arginina, asparagina, ácido aspartico, ácido glutâmico, cisteína, entre outros. Mas será que todas as proteínas fornecem a mesma nutrição? Como mencionamos, as proteínas são formadas por aminoácidos, no total 20. Esses aminoácidos são divididos em não essenciais e essenciais, mesmo todos sendo fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Entretanto, são denominados aminoácidos essenciais aqueles que devem ser adquiridos na alimentação, pois eles não são produzidos no nosso corpo. Os participantes da síntese muscular são os aminoácidos essenciais, que ao todo compreendem 8 dos 20 totais, como já dito. Entre esses 8, de maneiras mais pontuais, estão os aminoácidos leucina, valina e isoleucina, conhecidos como aminoácidos de cadeia ramificada. Toda fonte de proteína fornece a quantidade ideal de aminoácidos essenciais? Não, nem toda proteína fornece todos os aminoácidos essenciais. Além disso, essa porção é variada quando avaliada a absorção desses aminoácidos pelo corpo através da injeção por diferentes fontes de proteína. Os benefícios da proteína para o corpo é o ganho de massa. A proteína também deixa os cabelos e as peles mais saudáveis e mais viçosas e faz com que o organismo produza mais anticorpos. Para a saúde, benefícios como controlar a pressão arterial e reduzir problemas como colesterol. Para a prática de exercício físico, ela contribui para a recuperação muscular pós-treino e pode ser encontrado também em carne, leguminosas e legumes, mas necessariamente a gente não consegue nem sempre suprir a quantidade que precisa. Principais suplementos: proteico. Whey proteico, ela é uma proteína do soro do leite, é um concentrado de proteína que o principal constituinte das fibras é muscular. Creatina. A creatina é produzida no fígado e no rins, a partir de 3 aminoácidos, e grande parte é armazenada nas células musculares, servindo como fonte de energia. Maltodextrina. Carboidrato complexo proveniente da conservação enzimática do amido de milho e retarda a fadiga, que retarda a fadiga. Albumina, proteína presente na clara do ovo e principalmente proteína do sangue. Ela contribui para o crescimento e a manutenção do tecido do corpo e impede a perda de massa. BCA, ajuda no combate à fadiga e no ganho de massa muscular. Arginina, é o aminoácido responsável pela produção do óxido nitrito, gás capaz de promover vasodilatação, aumentando a nutrição e o oxigênio muscular. Dextrose, derivado da conservação enzimática do amido de milho, é usado como uma das principais fontes de energia pelo corpo. Como vimos logo aqui na frente, o uso indiscriminado. Considerações finais. Os suplementos alimentares são uma fonte de proteína muito utilizada por atletas e praticantes de atividade física. De acordo com as análises feitas, pode ser observado que o teor de proteína é muito variável, dependendo de um para outro. Isso deve ao fato que a quantidade de proteína no suplemento estabelecida pela Anvisa varia de acordo com essa classificação.
sendo suplemento proteico, deve apresentar maior quantidade de proteína. Mas temos que ficar atento, porque o uso indiscriminado de suplementos alimentares sem orientação de um profissional capacitado pode causar danos à saúde, como problemas hepáticos, sobrecarga renal, aumento de gordura corporal e desidratação. As nossas referências são todas as imagens do Google, Araújo, Globo Bem-Estar Notícias. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente estaremos retirando as dúvidas